Eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar resumir esse vídeo da forma mais resumida possível, porque geralmente eu acabo falando demais e talvez isso atrapalhe. Então, hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre The Witcher. Eu sei que eu deveria talvez falar de volume por volume, com calma, explicar. De certa forma, eu fiz um pouco disso nos diários de leitura que eu acabei deixando de fazer aqui no canal. Não sei se em algum momento eu vou voltar a fazer ou não. Acho que não estava valendo tanto a pena, dando muito trabalho e pouco resultado. Mas a questão é que eu terminei de ler os 7 volumes de The Witcher e aí talvez alguém que já se interessou pelos volumes me pergunte, poxa, mas o box tem 8 volumes. Pois é. The Witcher ele é construído basicamente como uma história de contos lá no seu volume 1. No volume 2 ele ainda é constituído de contos, mas ele passa a ter um pouco mais de estrutura que vai levar aos volumes seguintes. Do volume 3 ao 7, de fato, temos o que seria a história, a trama geral de The Witcher, não que todo o resto deixe de ser. E no volume 8, que fecha a coleção desse box aqui que vocês estão vendo, o volume 8 nem tá ali, inclusive, que eu tô terminando de ler. Nesse volume 8, nós temos um prelúdio, um antes de tudo, com o Geralt fazendo as coisinhas dele ali de caçadorzinho bem bonitinho. Então, o que nós temos, na verdade, aqui é uma história fechada, que no seu começo tinha uma estrutura, e no final passou a contar o antes do começo para continuar vendendo o livro, né? Eu acho que é certo isso que foi feito. Eu acho que nem tanto, porque realmente decaiu muito. Mas a história de The Witcher em si, apesar de ela ser uma das franquias que eu mais gosto, principalmente no mundo dos jogos, ela é muito fraca. Essa é a real. Ela conta a história de uma menina que nasceu com um sangue antigo, um sangue poderoso, e graças a isso existiram várias e várias profecias que ditavam que o filho dela seria meio que o salvador da pátria, ia salvar o mundo inteiro. E graças a essa profecia, todo mundo decidiu: pois bem, eu vou ser o pai do filho dessa guria. E aí o mundo inteiro se mobilizou para tentar pegar a guria. Acontece que em algum momento essa guria foi predestinada a ser a filha do Geralt e da Yennefer. E eles disseram: beleza, o mundo vai se mover para pegar a nossa filha, a gente vai mover o mundo para eles não conseguirem. Então eles passam a essa jornada, que poderia ser quase que uma jornada épica, rumo a proteger a Ciri, mas no meio de tudo isso a Ciri se separa deles e a partir daqui passa a ser uma caça em que não somente todo o mundo tá tentando encontrar a menina, como os próprios pais dela, Ciri, o Geralt e a Yennefer também estão. Então é uma jornada de um bruxo caçador de monstros que a partir do terceiro livro ele basicamente não caça mais monstro nenhum e apenas meninas indefesas que defendem muito bem. A história ela gira muito em torno disso e talvez para tentar ambientar a plataforma geral da coisa, nós temos longos capítulos ao decorrer da história que narram acontecimentos externos tanto a uma coisa quanto a outra. São tentativas, eu diria que falhas, de colocar pecinhas no tabuleiro para posteriormente serem usadas. Nem todas foram usadas, algumas nem fariam sentido. Vou citar aqui um acontecimento que, se eu não me engano, ocorre no sexto livro, que é o Distra, ou Digistra, eu não sei como pronunciar o nome dele, que é um espião do governo da Redânia, se eu não estiver enganado. Eu não vou não decorei os nomes de tudo, mas eu acho que é isso. Ele é um espião de um governo. Acontece que o rei desse governo acaba sendo assassinado e ele passa a assumir um cargo interino de governante ali. Ele é quase que ele é literalmente um rei interino. Ele tá sem grana, ele sabe que o pessoal de Nilfgaard tá vindo e vai atacar o norte. E ele precisa arrumar grana para contratar um exército para ir proteger o reinado dele ali e tudo mais. Ele vai para uma outra cidade que é uma cidade riquíssima que foi construída a partir de uns acordos comerciais, uns tratados e tal. E lá ele faz outros acordos e tal para conseguir grana, beleza, ele consegue a grana dele e volta para casa. Isso não influencia em nada a história, mas são tipo 70 páginas contando isso. Então, esse é o maior problema de The Witcher. O maior problema de The Witcher é que ele não tá preocupado somente em contar a história, ele tá preocupado em fazer meio que politicagem, por assim dizer. Claro que não dá pra dizer que é politicagem de fato, porque é um livro, é uma história e tudo mais.
mas ele tá preocupado em contar essas outras nuances do mundo pra tentar talvez engrandecer o mundo, pra parecer um Game of Thrones ou algo assim. Eu sinto que em muitos momentos ele foge do que era pra ser, sabe? Justamente pra agradar ou pra talvez atender uma expectativa que o próprio escritor tinha de ser um escritor diferente, mas que ele não é. Agora, quando ele para pra descrever monstros, pra fazer o Geralt dar porrada nos bichos, pra desenvolver ali cenas de ação, aí o negócio pega. Inclusive também quando ele para pra descrever um mundo um pouco mais dark, um mundo um pouco mais sombrio, mais sanguinolento, ele também se supera. Então o pecado todo aqui é quando ele tenta contar coisas fora da cena principal. No sétimo livro, por exemplo, o Geralt mal aparece, a Ciri passa a ser a protagonista e ela mal aparece. A Yennefer desaparece por tipo uns 2 livros. É muito complicado tu gostar dos personagens aqui, porque pra chegar na parte que eles estão, tu vai ter que meio que ir escavando, escavando, escavando umas histórias que não te interessam. Tu quer ver mais coisas de determinados personagens e eles estão lá 200 páginas pra frente e dane-se, tu vai ter que ler aquilo ali porque ninguém tem coragem de pegar um livro e pular os capítulos que acha que não prestam, né? Então é meio complicado. Outra coisa que eu acho complicado, e aí eu tô tentando misturar o que é legal com o que não é, destacando que é complicado que tem capítulos que não tem os personagens bons, mas quando ele faz o processo de descrever esses personagens, colocar cenas com eles, daí é muito bom, não compensa. Eu diria que eu ganho um livro, por exemplo, eu nunca mais vou ler. Eu sei a história, sei como começa, como termina, eu não me vejo relendo no futuro. Mas outro ponto aqui que ele é positivo e negativo ao mesmo tempo é a linha temporal. No começo, quando a gente tá falando de contos, sempre tem um trechinho onde o Geralt tá no santuário lá da Nimue não, da Nenek. Nimue é outro personagem. E nesses momentos meio que a gente começa a estruturar uma linha temporal, porque são pausas entre os contos. Ali já é um pouco confuso, mas dane-se. São contos, a gente tá acompanhando histórias fechadas e eras isso. Inclusive, se tu quer ler The Witcher, começa por essas histórias fechadas, que obviamente é o primeiro livro, né? Mas tu pode pegar qualquer história ali e ler que tu vai entender de boa e talvez tu se empolgue pro restante. Apesar dos poréns. Então, ali a linha temporal é confusa, mas tipo, dá pra relevar, porque ela não precisa fazer muito sentido estruturalmente. Talvez se tu quiser, tu pode tentar pontuar que uma coisa aconteceu antes, outra depois e tal, mas dá a entender que é sequencial ao mesmo tempo que não dá, porque realmente ninguém se importa ali com a linha estrutural de tempo. É tipo Power Rangers. Sei lá, qual Power Rangers acontece antes, qual depois. Talvez nem importe. Mas, se a gente for olhar a fundo, tem alguns trechinhos que indicam que tá na sequência. Tá, continuando então. A linha temporal, depois de um tempo, ela começa a se estabilizar. Ela começa a ser realmente 1, 2, 3. Ela deixa de ser essa coisa 1, 3, 2 ou 3, 2, 1. Ela começa a se estruturar. Mas em dado momento, lá pelo quarto livro, eu acho, e aqui eu tô falando números meio que jogando eles no ar, a gente percebe que a parte da história está sendo contada por pessoas do futuro. Então tem pessoas no futuro que estão contando histórias. Como, por exemplo, o Jarry, que ele é um... Ele é tipo um escrivão, é tipo um escrivão, que trabalha lá perto do templo da Nenek. E a Ciri faz muita amizade com ele, eles quase têm um rolinho e tudo mais. E ele se apaixona muito por ela, ele decide ir pro exército para poder encontrar ela e tal. De certa forma, é graças a ela que ele vai. Lá ele acaba se ferindo e tudo mais, e ele vira um professor muito no futuro. Ele escreve um livro contando muitas coisas e tal, ele é o professor, ele tá dando uma aula e tal, e mostra ele falando desse passado. Só que, tipo, daqui a pouco parece que ele é esquecido e, tipo, ele não aparece mais. Beleza, ele foi usado como uma estrutura narrativa. Em outro ponto, nós temos a Nimue, que ela é uma oniromante, se eu não estiver enganado, a palavra é essa. Ela consegue ver o futuro e o passado através dos sonhos. Ela aparece tentando fechar pontas soltas da história do Geralt, da Ciri e da Yennefer. Mas ela aparece em dados momentos e de repente some. Então não importa tanto assim. Ela tem tipo o marido dela, tem uma outra aprendiz e tudo mais. Ela aparece em vários momentos e daqui a pouco ela não aparece mais, não tem desfecho pra história dela. E meio que também não importa.
Agora ela apareceu, inclusive, no último livro, então talvez tenha mais coisas, né? Até porque, já vou falar pra vocês, mas tem mais coisa do The Witcher que nem tá nesse box aqui. Além disso, tem também um momento que aparece, e aí eu acho que era Nimue quando criança, mas não é explicado. Tem um momento que aparece um cara que tá passando por um vilarejo e em troca de comida ele conta histórias pras crianças e tal. E esse cara vai falando sobre a história do Geralt e tudo mais. Então são muitos momentos no futuro com muitos narradores que eles acabam tendo uma história mais imersiva dentro ali do que eles estão fazendo e que meio que ficam pra lá, sabe? Meio que ficam jogados. Tem outro momento, por exemplo, que uns pesquisadores muito no futuro descobrem as escrituras do Jaskier, que ele começa a escrever uma espécie de livro, né? O meio século de poesia. E eles encontram esse livro tal e destroem porque a escritura pode conter feitiços e tudo mais. Também não vai pra lugar nenhum. Então ele tem muitas pontas que se iniciam e não vão pra lugar nenhum. Parece que é uma mistura de ideias. Parece que o autor, que eu não ouso falar o nome dele porque é muito complicado, parece que ele sentou e pensou: ah, hoje eu quero escrever, sei lá, sobre o futuro. Ele começava a escrever. Daí outro dia ele tinha outra ideia. Hoje eu vou escrever sobre isso. E assim ele ia indo, sabe? Sem muita estrutura. Mas é tipo Naruto, sabe? Naruto, se tu cortar os fillers, ainda vai ficar relativamente bom. O problema disso, às vezes dá certo, sim, mas o problema é que até mesmo a forma que ele escreve, ela acaba ficando muito marcada em dados momentos, porque parece que ele tem essa empolgação, sim, tu sente que o escritor tá empolgado. Mas tu tá lendo numa sequência, tu espera ficar aqui, mas daqui a pouco cai aqui, daqui a pouco cai ali, vai pra cima, cai pra cima, é brabo, né? Então varia muito, oscila muito a estrutura narrativa, oscila muito muitas coisas. Tem outro ponto que me chateou e que aí eu não sei se está ligado à tradução, mas eu imagino que a tradução tenha sido bem fiel, tá? É que tu tá lendo, daqui a pouco aparece uma palavra, tipo, acho que é gobelin, que é uma espécie de quadro feito numa bandeira, assim. Pelo que eu entendi é isso aí. Não fui pesquisar, imagino que seja. E ele começa a falar daquilo, e daí a partir dali tu fica lendo isso em todas as páginas do livro, aquela palavra. Parece criança quando aprende uma palavra nova, desculpa, mas parece. Então tem muito disso. Daqui a pouco ele aparece com outra palavra, e daí ele repete a palavra, repete, repete, repete. Algumas palavras daí dessas que ele aprende e começa a repetir, elas passam a entrar pro repertório dele a partir de dado momento, e daí elas começam a aparecer mais pontualmente. Mas a partir do momento que a palavra aparece a primeira vez, ela começa a ser repetida várias vezes até que ela desaparece, aparece uma nova e assim vai indo. É bem curioso reparar essas coisas, que são manias de escritor, né? E isso dá a entender realmente que ele estava num processo de desenvolvimento não somente do livro, mas sim dele em si como autor. O oitavo livro, inclusive, ele tem uma estrutura muito mais juvenil, no meu ponto de vista. Parece que ele. Eu não diria que ele desamadureceu, sei lá, que ele regrediu. Eu diria que a partir de dado momento ele começa a perceber qual era o estilo dele, o estilo que ele procurava. E, poxa, a partir depois de 7 livros, né, dá tempo. Mas esse estilo novo que ele encontra nesse livro, que é um estilo mais leve e tudo mais, eu sinto que não é o ponto onde ele se sai melhor. Eu acho que onde ele sai melhor é lá no começo, naqueles contos mais sombrios, mais dark, o Geralt se arrebentando, daqui a pouco tendo que ficar se curando, daqui a pouco ele vai e se arrebenta de novo, tem que ficar se curando. Então, é lá naqueles primeiros contos que a gente vê histórias como, por exemplo, daquela menina que tá num castelo que ele tem que dormir junto com ela lá, Stringe. É nesses momentos que a gente vê ele indo ter que abater um lobisomem e daqui a pouco o lobisomem, na real, não era tão mal e ele acaba não fazendo isso. É nesses momentos que a gente vê lá aquele conto da Branca de Neve, que é aquela menina que é o primeiro episódio da série, inclusive, da série da Netflix. Então, são nos contos que ele brilha. E talvez nessa nova estrutura que ele tá fazendo agora, que é uma coisa mais progressiva, que mistura muita coisa nesse oitavo livro. Mistura um acontecimento dos magos com um acontecimento de um, sei lá, de um namorico dele. Daqui a pouco tem a Yennefer, mas a Yennefer nem aparece tanto assim. Daqui a pouco tem uma viagem de barco. É uma mistura muito grande, mas ela tá mais amarradinha, sabe? Mais uma coisa leva a outra coisa.
não tá aquela coisa do... Tô falando muita coisa. Não tá aquela estrutura anterior que, daqui a pouco o Geralt tá aqui, tá, agora vamos narrar uma cena onde tem outro personagem. A única cena até agora que foi narrada, que eu lembro, que não foi com o Geralt, tipo, definitivamente na narrativa do Geralt, foi um leilão que acabou que alguém comprou as espadas dele ali, porque ele acabou perdendo as espadas em um dado momento. Então foi a única cena mesmo que o Geralt não tava, mas daí tava a Yennefer, de certa forma, né? E ela acabou comprando as espadas pro Geralt. E foi curto, sabe? E também tem mais esse fator nesse 8º livro. A maioria dos capítulos são curtos. E eles têm uma estrutura bem definida do que vai acontecer naquele capítulo. Eu acho que ele conseguiu estruturar mais tecnicamente, mas perdeu um pouco daquela originalidade que ele tinha antes. Mas em geral, assim, o que eu posso falar sobre esse livro? Ele não é um livro para todo mundo e nem é porque ele é bom ou ruim, difícil ou fácil. É mais porque realmente ele se perde muito em outras partes e acaba que ele pode desanimar um leitor que não tá tão acostumado a passar por esse tédio banal de 100 páginas sem acontecer nada ou acontecendo coisas que afetem outras coisas que nem necessariamente são tão importantes. Pode ser também que eu tenha passado algumas coisas, tipo, sei lá, nesse episódio do Distra aí que ele foi conseguir dinheiro, talvez tenha surgido uma coisa muito importante ali, mas na real eles só queriam apresentar esse rei lá de Kovir, se eu não me engano. Então acho que é isso. Eu gostei dos livros, foi uma experiência interessante. Eu acho que pra quem é fã da série e fã do jogo, que são duas histórias completamente diferentes, apesar da série se aproximar muito mais do que o jogo não tem absolutamente nada a ver. Se tu jogou o jogo e tá esperando ver a Caçada Selvagem, por exemplo, tu vai ver, tipo, em uma página e ela nunca mais aparece. Então, não baseie a sua expectativa nos livros com base na história do jogo, porque realmente não tem nada a ver. Algumas coisinhas tem, mas em geral não. E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi um pouco mais direto ao ponto, sem muita imagem, sem muita coisa, porque eu acho que não faria sentido eu mostrar print do livro, né? Então tá, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!